Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí, quem é que vai reinar hoje? Eu vou conversar um pouco com vocês aqui sobre identidade, mas claro, tudo com base na palavra de Deus, com todo o entendimento que vem da Bíblia, com as revelações que eu já tive para conseguir entender exatamente quem eu sou, e muito disso vai te comunicar para que possa saber também quem tu és. Existe algo em particular que Papai do Céu comunica no coração de cada um de nós quando a gente tem relacionamento com Ele, que se chama revelação. E através dessa revelação a gente começa a entender muito sobre quem a gente é e automaticamente o que a gente precisa fazer com quem a gente é. Só que além disso existem coisas gerais, algumas regras gerais que Ele já deixou pré-determinado para que todos nós nos encaixemos nessas regras gerais e podemos nos identificar, saber quem realmente a gente é e como a gente pode servi-lo. Então vamos começar. Eu já disse para mim mesmo muitas vezes que eu já fui várias coisas. Por exemplo, houve um momento da minha vida em que eu era estudante. Coincidentemente, nesse momento da minha vida em que eu era estudante, eu estava passando pela adolescência e eu adorava jogar futebol. Então eu me via como um jogador de futebol ou como um futuro jogador de futebol. Eu tinha certeza que era isso que eu ia ser para minha vida, eu tinha certeza que era isso que eu era. E as minhas ações, a minha forma de pensar, a minha forma de vestir, os amigos com que eu me envolvia, todos estavam em torno dessa minha atividade, disso que eu queria, que era jogar bola. Então eu pensava como um jogador, eu me vestia como um jogador, eu agia com as mulheres como um jogador, eu agia com a profissão jogador como um jogador, e isso acabava tocando em todas as áreas da minha vida. Aí o tempo foi passando, depois eu decidi ser professor, e a partir daí o que eu era professor. Então, como eu me comunicava, como eu agia, o que eu deixava de fazer eu fazia, como eu pensava, era exatamente do modelo em que eu via os professores fazendo. E o tempo foi passando e eu fui me adaptando à nova característica, ou principalmente à nova profissão que eu decidia estar exercendo naquele momento. Então eu pergunto para você, quem é você agora? O que você responderia? Você vai dizer, por exemplo, eu sou um advogado. Você é um advogado? Você está advogado? Uma coisa que você é aquilo que você é, independente do que aconteça. Se de repente não existisse mais a advocacia, você seria o quê? Você seria nada. Entende? Então é bem interessante a gente apoiar a nossa identidade, aquilo que nos forma, pelo menos nossa consciência, em algo que seja imutável, algo que seja fixo. Que independente do que aconteça, do que o externo possa vir a abalar, não vai abalar aquilo que você tem certeza que você é. Por exemplo, a advocacia, o fato de ser professor, o fato de tentar ser jogador de futebol, isso pode ser abalado? Com certeza pode. Então, se eu coloco a minha identidade nisso, automaticamente, quando isso sofre um abalo, o que acontece com a minha identidade? Ela também vai sofrer um abalo. Tá fazendo sentido isso pra você? Eu não tenho dúvida. Só que, a partir do momento em que eu tive um encontro com o Papai do Céu, em que eu consegui perceber, ver, sentir que Deus existe, muita coisa mudou. Porque aí eu parei de simplesmente dizer as coisas que eu acreditava, mas não levar a sério na vida isso, e comecei a prestar atenção no que ele falava para mim. E existem muitos versículos que deixam claro quem nós somos, segundo Deus. Então, se ele é um criador, ele que diz o que a gente é. É muito fácil, por exemplo, quem criou o carro botou o nome de carro, carro. Então, quem decidiu que o carro é carro foi quem o criou. Faz sentido. Então, quem foi que me criou? Foi Deus. E o que foi que ele disse que eu sou? Agora a gente começou a conversar na mesma língua. É mais ou menos assim, olha, tá em Gênesis 1:26. Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança o façamos. Então você é o molde perfeito para Deus. Lembra que Jesus Cristo disse que decidiu morar dentro de nós? Que o nosso corpo é um templo sagrado para o Espírito Santo de Deus? Então eu quero que você imagine a partir de agora. Pensa numa luva. Ela não se encaixa perfeitamente na mão? E se o homem teve inteligência de, quando fazer a luva, fazer no formato da mão para que se encaixe, seja confortável estar dentro da luva, será que Deus, quando foi construir a sua casa, que foi o nosso corpo, ia fazer um molde diferente do que o corpo dele representa? Eu acredito que não. Eu e você, por exemplo, se a gente vai fazer um molde pra gente morar dentro, a gente não faria um molde exatamente do nosso tamanho, que fique confortável para que a gente se encaixe? Com certeza, eu não ia querer ficar desconfortável lá dentro. Deus também é assim, ele não é besta, ele vai fazer um molde perfeito, porque ele é a perfeição, para se encaixar dentro daquele molde. Esse molde se chama você.
Você é a luva e Deus é a mão. Então ele se encaixa perfeitamente dentro de você. Justamente ele fez essa casa com esse formato que é para que ele possa morar dentro e morar dentro de forma confortável. E esse é o primeiro ponto que eu tenho para te falar. Agora, claro, muitas pessoas dizem simplesmente, não, eu estou com Deus, Deus mora junto de mim e tá tudo acontecendo. E não é assim que funciona. A gente tem que buscar intencionalmente isso. Não é o simples fato de eu dizer que eu quero que automaticamente as coisas vão começar a fluir. Pensa no teu caso, por exemplo, se uma pessoa decide querer te agradar, ou decide querer ter um relacionamento contigo, ou se você quer um relacionamento com outra pessoa, se interessou por uma pessoa e você quer agradar aquela pessoa, o que você faz? Primeiro ponto que você faz é dar uma atenção diferenciada para aquela pessoa. Então, se você quer um tipo de relacionamento com Deus, o que você acha que você tem que fazer? Não é dar uma atenção diferenciada para aquela pessoa? Lembra, ele me fez a imagem e semelhança dele. Então, tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu gosto, que eu deixo de gostar, isso só existe porque existe em Deus. Então, se eu gosto de ser agradado, adivinha o que Deus gosta? Ele também gosta de ser agradado. Então, se eu gosto de agradar alguém, e para isso eu começo a dar atenção para essa pessoa, adivinha como é que funciona com Deus? Da mesma forma. Por quê? Porque a gente é a imagem e semelhança dele, o que a gente sente, o que a gente deixa de sentir, é a mesma coisa que ele sente, que ele deixa de sentir. Por isso ele criou relacionamento, por isso ele nos fez em família, para a gente poder ter relacionamento, manifestar o amor que tem um pro outro. Então tudo isso que a gente sente, Deus também sente. Então se você desagrada alguém, é bravo com alguém, essa é a mesma coisa vai acontecer. Se ele desagrada Deus, ele vai ficar com raiva e triste. Então se eu quero chamar a atenção dele para fazer coisas que ele se sinta bem, que seja bom aos olhos dele, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar atenção, assim como se eu tivesse interessado por uma outra pessoa. Eu prestaria atenção nela, ver exatamente o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela faz, o que ela não faz, para que através das minhas ações, percebendo como ela é, eu possa agradá-la, eu possa ser gentil com ela, eu possa vir a fazer coisas que ela vê e fala assim, cara, esse negócio é muito bom, é legal, eu gostei do que você está fazendo, isso muito me agrada. Então esse é um diferencial que já faz com que as pessoas se atraiam por nós. E Deus é da mesma forma. Então, Junto está dizendo que se eu parar, começar a prestar atenção em Deus, eu vou começar a entender quais são os gostos dele, e assim eu vou poder fazer os gostos deles e agradá-lo. Exatamente, é assim que funciona. Então, para que eu faça isso, não seria muito mais fácil se eu soubesse exatamente quem eu sou? Porque se eu souber quem eu sou, automaticamente eu sei o que eu preciso fazer. E se eu digo que eu sou criação de Deus e sou filho dele, eu preciso saber quem eu sou nele. Porque se eu sei quem eu sou nele, eu vou saber o que fazer para ele, para agradar a ele. Tá fazendo sentido para você? Eu tenho certeza que sim. Só que lembra que nós, seres humanos, a gente é dividido numa tríade, né? A gente é formado por uma tríade. É mais ou menos assim, espírito, alma e corpo. Aí tem muita gente que pode falar, isso é batido, eu já sei que é assim, eu sei que a gente é formado por espírito, alma e corpo, beleza. Agora eu quero te perguntar, o que é o espírito? Para que ele serve? Como é que ele deve ser usado? Nada. E a alma? Vamos para a alma então. O que é a alma? Vamos supor que o teu filho ali está com 7 anos de idade, ele acabou de escutar na escola que a gente é formado por espírito, alma e corpo. Ele chega na tua casa e fala, pai, eu preciso de uma informação muito importante. Eu quero saber o que significa a alma. Você responderia em exatidão para dar um entendimento lógico e progressivo para que o teu filho possa usar a favor dele, da identidade dele? E tem muita gente que diz que sabe, que não, eu sei com certeza, não é a alma, né? Forte, realmente é a alma. Outra coisa, é o corpo. Então, espírito, alma e corpo. O que é o corpo? Para que ele serve? Como ele deve ser usado? Você sabe exatamente essas 3 perguntas? Então, bora conversar só mais um pouquinho sobre isso e a gente finaliza aqui essa live. Olha só, espírito, primeiro de todos. Eu queria que você visse o espírito de uma forma bem diferenciada. Presta atenção no espírito como se fosse uma conexão, como se fosse uma fonte de direção. Como assim, gente? Olha só, a gente se move a partir daquilo que a gente acredita que é certo e que é errado. Só que para a gente decidir o que é certo e o que é errado, a gente precisa de parâmetro, algo que seja fixo e imutável, que a gente acredita, para que quando haja uma dúvida, a gente volte para esse parâmetro e pergunte, mediante a isso que eu acredito, isso aqui que está acontecendo é certo ou errado? Aí a gente vai poder julgar.
Existem pessoas que fazem isso através de si mesmas. Elas decidem os próprios parâmetros. A humanidade chama isso de princípios, de valores. E esses princípios e valores muitas vezes vêm dos pais. E se os pais estão em Deus, esses princípios e valores vêm de Deus, que é imutável, que foi quem criou tudo, quem fez tudo, quem te botou como rei nessa terra para governar. Perfeito. Então seria interessante que eu tivesse meus princípios e valores baseados no que Deus fala. Sim, porque toda vez que você volta para lá, você vai estar diante da verdade. É como ele mesmo diz que é, o caminho, a verdade e a vida. Então, perfeito. Se eu crio os meus valores, está fixo aqui, e todas as vezes que eu passo por alguma adversidade, é só voltar para os meus valores, porque assim eu vou saber o que é a verdade e ele vai me dar norte para eu continuar seguindo. Exatamente. Então é por isso que a maioria das pessoas se perde. Elas não criam valores fixos. E as que criam, provavelmente esses valores não são vinculados aos princípios de Deus. Porque quando acontece alguma turbulência, ou elas não têm valores e se deixam levar e caem no desespero, na raiva, no incômodo, na inação por causa do desafio, ou os princípios que elas têm não são princípios fixos, realmente aqueles inquebráveis da verdade como a palavra de Deus. E quando eles são botados à prova, eles acabam sendo quebrados. Isso causa frustração para as pessoas. Já viu aquelas pessoas que vivem em montanha-russa? Hora tá feliz, hora tá triste, hora tá feliz, hora tá triste. Não tem algo fixo verdadeiramente para poder se abraçar e para dizer, não, essa daqui é a verdade, daqui eu não largo. Eu posso descer e bater só até aqui, daqui eu volto porque eu conheci a verdade de novo. Então por isso a importância da gente ter princípios na vida. E mais importante ainda desses princípios serem baseados em Deus, porque eles são imutáveis e o Deus é a fonte da verdade da vida. Perfeito. Então, esses princípios podem nortear o teu espírito, que é o teu espírito que vai dar a direção do que você tem que fazer. Ah, entendi. Então, o espírito é algo que o Papai do Céu colocou dentro de mim, que nada mais vai servir do que para me dar a direção do que eu preciso fazer, para eu poder construir o meu combo de princípios. Exatamente, é para isso que ele serve. Perfeito. E a alma? Como é que serve a alma? O que é a alma? A alma é todo o teu psicológico, a alma é o teu emocional. A alma é o teu sentimental, é um conjunto de valores que você já criou. Valores não, é um conjunto de crenças que você já criou mediante. Então, a partir desse determinado resultado, você cria uma crença. E quando você lida com a situação de novo, você já sabe o que fazer porque você acredita que é assim que ela funciona. Então isso é mais ou menos a tua alma. É um conjunto dessas crenças que são responsáveis pela tua tomada de decisão. Sabe quem sabe disso? São os grandes players de venda. Eles sabem que você toma uma decisão baseada no teu emocional, baseado no que está dentro da tua mente, no teu psicológico. Então toda a propaganda é feita para influenciar, para mexer, para estimular a tua emoção. Porque ele sabe que a tua tomada de decisão é na emoção. E você usa a razão para justificar o que você tomou de decisão com a emoção. Tá fazendo sentido? Tipo, eu quero muito comprar aquilo. Comprou. Aí depois você começa a justificar na razão. Mas também tava muito barato, estava numa promoção, é uma coisa que vai valer para a vida toda. Tá fazendo sentido para você? Então é exatamente assim que funciona. A nossa alma, ela é responsável pela tomada de decisão. Ah, então é isso que a alma faz, é isso que a alma é. Exatamente, é isso que a alma faz, é isso que a alma é. Ela é responsável pela tomada de decisão. Então se a gente cuida muito bem do nosso emocional, se a gente tem equilíbrio emocional, se a gente tem domínio emocional, por isso é tão importante essa bandeira está sendo tão levantada de ter controle emocional, a gente vai poder tomar as melhores decisões na vida. Eu estou acreditado de quando a gente está de cabeça quente não se deve tomar decisão, porque sempre a decisão vai ser, a gente vai pagar um preço bem caro e vai se arrepender depois. Por quê? Porque a gente sabe que quem toma decisão é o psicológico, e com raiva as decisões são sempre piores. Tá fazendo sentido? Você tá conseguindo linkar uma coisa com a outra? Perfeito. Vamos pro último. O último é o corpo. Lembra da luva? O corpo é isso. O corpo é a luva que serve para encaixar o Papai do Céu. Só que tem gente que investe muito isso. Às vezes faz do corpo o seu Deus principal e obedece a todas as vontades dele. Se ele está com necessidade de alguma coisa, vai lá e cumpre. Então é ele que está decidindo a direção e o que você deve fazer, as ações que devem ser feitas, sempre com base para atender a uma necessidade que o corpo está querendo. Agora, se você consegue saber usar corpo, espírito e mente, aí já fica de uma forma bem melhor. Vou te explicar como tudo isso funciona. A gente soube o que é espírito, a gente soube o que é alma, a gente sabe o que é corpo agora. E a gente sabe o que eles são e para que eles servem. É o automóvel, é o responsável por operação, a estrada, a alma como piloto e o corpo como veículo.
Então, como que a gente usa tudo isso? A gente tem que colocar um nível de hierarquia. Sempre quem tem que tomar a direção principal e é o que governa tudo é o Espírito. Então, todo o tempo eu tenho que estar em conexão com o meu Espírito? Segundo a Bíblia, é isso que você tem que fazer sim. Por que eu tenho que estar em conexão todo o tempo com o meu Espírito? Porque assim você vai ter a verdade do que você precisa ser feito. E com isso você pode criar pilares fixos de valores para que você, toda vez que for abalado, você vai lá no seu valor e sabe exatamente o que fazer. Então o Espírito é a estrada, é o caminho que você deve seguir. Agora, como que você vai nesse caminho? Você vai rápido, você vai devagar, você vai para a esquerda, a direita, você vai desviar do buraco, ou você vai passar mais rápido na lombada para dar um pulo. Quem vai fazer isso é o piloto. E quem decide como vai ser dirigido esse carro nessa estrada é o teu emocional. Se ele estiver abalado, provavelmente vai comprometer a tua direção do carro nessa estrada. Tá fazendo sentido para você? Então por isso que a alma tem que ser muito bem cuidada, porque ela é a tomadora de decisões. Ela é que vai dizer, não, eu vou seguir nesse caminho, eu vou frear. Não, agora eu vou dar marcha ré. Você conhece pessoas, ou você já passou por isso, que na vida parece que tá andando para trás em vez de para frente? Quem tá tomando decisão disso é a alma. E provavelmente isso está acontecendo porque tá ocorrendo algum abalo emocional nessa pessoa. Ela tá muito triste, ela tá ansiosa, ela tá com depressão. Tá fazendo sentido? Tenho certeza que você tá entendendo e conhece pessoas assim. E o teu corpo é o veículo. Então, se o meu corpo é o veículo precisa de manutenção. Então, quanto mais manutenção eu der no meu corpo, mais preparado ele vai estar para andar nessa estrada? Com certeza. Mas, olha só, essa estrada sempre vai ser pavimentada, lisinha, com asfalto recém-feito? Não. Vai ter momentos que ela vai ser esburacada, cheia de lama. Então, olha a importância de você ter um carro, um corpo muito bem preparado para enfrentar qualquer terreno dessa estrada. A gente sabe que o deserto é a escola do Senhor. Então, todas as vezes que ele quer te trabalhar, te lapidar, para te fortalecer, ele vai piorar o terreno. Que é para o teu carro criar mais força, criar mais casca, criar calo em cima, que é para não sentir o impacto desse abalo de forma muito forte se acontecer de novo. E outra, tá preparado para o que vai vir. Se você tem condições de realizar algo e o Papai do Céu quer te botar num nível ainda maior, você concorda que você vai ter que ser capacitado para isso? Nem que seja em relação a informações, porque aquilo que você ainda não tem é justamente por aquilo que você ainda não sabe. Isso é muito clichê. Por exemplo, por que você ainda não ganha 50 mil reais? Porque você ainda não sabe. Porque se você soubesse, você estaria ganhando. Tá fazendo sentido? Então, para isso, você vai precisar aprender. E como é que Deus ensina pra gente? No deserto. Então, essa estrada, às vezes, ela pode não estar totalmente pavimentada. Então, é muito interessante que o teu corpo esteja sofrendo uma manutenção intencional para que ele funcione de forma ideal e seja correspondente à direção que a tua alma vai dar. Mas se essa alma estiver abalada, ela pode dar uma direção errada. E se você não tiver um espírito alinhado com o de Deus, você pode estar andando na estrada errada. E ela não vai te levar nem aonde você gostaria, nem aonde você deveria e nem onde poderia lhe proporcionar total alegria, prazer, satisfação em viver. E para quem é filho de Deus, tendo a certeza de que vai estar correspondendo à vontade do Pai. E aí, vocês gostaram do que a gente conversou hoje? Eu quero te fazer uma pergunta, como eu sempre faço. Quem é que vai governar hoje? Quem é que vai governar hoje? Nesse enredo principal que a gente está conversando. Será que quem vai governar hoje é o teu espírito? Hoje você vai deixar governar a tua alma? Hoje quem vai dominar é o teu corpo. Eu quero isso, eu quero aquilo, e assim você vai estar fazendo. Será que inverteu nessa cadeia? Primeiro o espírito como governador, depois a alma tomadora de decisão e o corpo para obedecer? Será que é o corpo que está lá em cima dando ordem na alma? Dizendo, eu quero aquilo. A alma fala, não, acho que não é bom para ti. Não interessa, mas eu quero assim mesmo. Te levanta e vai lá pegar. Aí você pega, vai lá e pega. E junta e pega o que o corpo está pedindo. Mas e o espírito? Às vezes você nem tem acesso a ele. Você nem conecta com ele. Às vezes ele tenta falar ainda que isso está errado. Não faz isso. Só que tem pessoas que acalam tanto a voz do Espírito Santo que ele chega ao momento de parar de falar. Então isso é muito perigoso. Dê mais atenção àquela voz que está no teu coração. Ela é o teu espírito querendo te mostrar a estrada. Tome conta das suas emoções. Pense bem naquilo que te melhora e naquilo que te piora. E procure se afastar ou se aproximar, conforme a conveniência que você deseja. E cuide bem do carro. Cuide bem desse veículo que te locomove para criar as ações. E que essas ações sejam muito proveitosas para você e para a construção do reino de Deus. A gente se vê na próxima live amanhã às 7 horas. E aí, quem é que vai reinar hoje? Grande abraço.